você resolve se humilhar diante do nosso Deus, coisas grandes acontecem. Quero convidar aqui o pastor Alencar, que já vai estar com toda a liberdade, nos trazendo aí uma porção da palavra de Deus. Estende as mãos para cá, igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu servo pela primeira vez, aqui neste altar, vai tomar posse deste microfone e vai fazer uso da tua palavra. Na menção da mesma, Senhor, usa teu filho, fala conosco, pois viemos aqui para ouvir a tua voz. Amém. Graça e a paz do Senhor. Pode ficar à vontade. Eu passei aqui esta semana na frente e falei assim para Deus: queria conhecer essa igreja, queria vir aqui visitar, né? Mas é interessante que a minha visita, pela primeira vez, eu venho pregar aqui. Já conheci aqui o recinto e eu queria parabenizar o que vocês fizeram aqui, porque a graça de Deus está neste lugar nessa noite. E quando nós falamos de graça, nós vemos o que Deus tem para fazer conosco. E eu te convido hoje a abrir o livro de Neemias, que fala sobre algo que Deus fez na vida de Neemias, através da vida de Neemias, para poder libertar e curar um povo. Muitas vezes nós estendemos as nossas orações, as nossas vontades, mas nesse dia Neemias teve de fazer uma escolha, e essa escolha foi algo que mudou a sua vida. Essa escolha foi algo que fez com que Neemias tomasse uma decisão, e essa decisão foi uma decisão que impactou uma geração. Ontem eu preguei sobre a vida de José, que fala que um copeiro indica ele ao rei. E hoje é interessante que Deus fala também de um copeiro que fez algo na vida de uma nação. E antes de eu vir para cá, Deus já me deu a mensagem de domingo que eu vou pregar sobre um outro copeiro. Essa semana é a semana dos copeiros. É aquele que oferta a sua vida, que dá o alimento. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Neemias. A palavra do Senhor em Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quiseu, no ano de 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fedido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, que neste momento não seja mais eu, mas que seja o Espírito Santo que habita dentro de mim falando. Que a partir de agora o Senhor venha me conduzir, Senhor, ao caminho da palavra. Que a partir de agora o Senhor venha direcionar aquilo que você quer falar para a amada igreja nesta noite. Que a partir de agora, Pai, que o Senhor fale e que eu, Senhor, simplesmente transmita a sua mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando nós lemos esse texto, nós vemos um homem que estava servindo a um rei. Nós vemos aqui que esse homem, ele estava sempre disposto a fazer algo tremendo para a vida daquele rei. O texto de Neemias começa a narrar que ele estava num lugar bom, num castelo, em Suzã,
no palácio de inverno do Império Persa. Isso passa 446 anos antes de Cristo. O que nós vemos aqui é que aquele palácio era todo cercado, tinha soldados. Neemias vivia uma vida boa naquele momento. Neemias estava tranquilo, ele servia um rei, ele era um homem de confiança do rei. O interessante é que agora chega alguém para poder visitar, chega alguém para poder trazer notícias, trazer um presente para o rei talvez. E quando esses homens penetram no castelo, Neemias chama ele e pergunta: como está o povo? Como estão os meus parentes? Como estão os meus amigos? E aí quando vem o relato que o muro está quebrado, as portas estão derrubadas, tudo está à ruína. Agora Neemias começa a ouvir aquilo. Talvez a felicidade que tinha no seu coração agora se enche de tristeza, porque a palavra de Deus diz que ele senta e começa a chorar. Quando a gente começa a imaginar isso na nossa vida, nós começamos a ver algo talvez que esteja acontecendo com você hoje. Algo que você talvez esteja pensando e querendo fazer, mas quando olha para a situação não consegue achar uma solução. Talvez Neemias agora estava preocupado com os seus familiares, talvez você esteja aqui nesta noite preocupado com os seus filhos, preocupado com o seu esposo, com o seu casamento, preocupado com a sua empresa. A preocupação tem sido a muralha quebrada da sua vida. Agora Neemias começa a chorar, começa a se lamentar. A palavra de Deus diz que ele começa a orar pedindo que a manifestação de Deus fosse genuína na vida daquele povo. E ele começa a orar. E aí nós entramos na primeira fase de Neemias. Hoje eu quero falar para você os 5 pilares para a reconstrução. Os 5 pilares que vão levantar a sua vida novamente, vão te trazer à tona aquilo que Deus prometeu, porque hoje você está no culto da vitória. Você está no culto da onde fala que é vitória, e se é vitória, temos que sair com a vitória, porque Deus derrama a vitória nesta noite. A primeira coisa que acontece, que nós tiramos de lição, que é o primeiro pilar, se chama um coração quebrantado, um coração temente ao Senhor. Neemias se coloca à frente daquele povo, na mesma posição, sentindo as dores, vendo que aquele povo estava sofrendo e que estava tudo aberto em volta das suas casas. Porque muros naquela época significava proteção. O muro era onde protegia de ataques de animais, ataques de soldados, ataques de pessoas. No muro, aqui hoje, trazendo para os nossos dias a dia, a gente tem o nosso muro. As nossas casas, a maioria das nossas casas são cercadas, porque nós temos medo de entrar um ladrão, nós temos medo de entrar um cachorro e morder um filho nosso. Mas Neemias, ele via esse muro quebrado. Ele via que esse povo agora estava precisando e necessitando. A palavra de Deus diz assim: ouvindo estas palavras, assentei e chorei. Quantas vezes nós precisamos ser como Neemias? Nos colocar no lugar da pessoa que está à nossa volta. Semana passada eu vi uma mensagem dizendo assim: se um amigo seu cai, qual é a primeira coisa que você oferece? A mão ou a língua? O que nós temos oferecido para as pessoas que estão à nossa volta? O que nós temos oferecido para aqueles que têm caminhado conosco? Será que nós temos nos colocado diante deles e sentido a dor?
Talvez nós temos olhado para poder sentir aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão passando. A reconstrução começa quando o nosso coração é quebrantado diante de Deus. A reconstrução daquela muralha não começou quando Neemias pegou o cavalo e foi para lá com uma tropa e começou a colocar no coração daqueles homens que precisava reconstruir. A reconstrução começou quando Neemias resolveu ser quebrantado diante de Deus e se colocar na situação através da oração. Nós estávamos no monte na segunda-feira orando. Eu até brinquei com um irmão, eu falei, você está preparado para poder ministrar? E aí ele falou assim, não, hoje não sou eu, nem vai chamar, vai ser você. E quando falou que seria eu fiquei até meio assim, assustado. E eu comecei a buscar o Senhor de uma forma, Deus falou assim, vou te dar uma mensagem agora. E me chamou Neemias. Mas a mensagem não era para o monte, era para cá, para hoje. Talvez porque você não foi lá, e aí Deus precisava falar com você aqui. Mas o que nós vemos nessa palavra, é que além dele se colocar diante do que estava acontecendo, agora Neemias começou a fazer parte da situação. A palavra de Deus diz assim, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ou seja, um coração sensível abre caminho para a ação divina em nossas vidas. É isso que nós precisamos. Quando acontece algo sobre a nossa vida, nós precisamos entrar na guerra. E guerra de crente é a oração e jejum. A arma do crente é a oração e jejum. Não adianta sair reclamando. Não adianta dizer para as outras pessoas o que está acontecendo. O que adianta é dobrar o joelho e dizer, Senhor, vem na minha causa, porque eu necessito do Senhor. Era isso que Neemias fazia. Neemias agora começa a olhar aquele povo sofrendo e pensando o que eu posso fazer. O interessante é que a palavra de Deus diz que durou mais tempo a oração de Neemias do que a reconstrução do muro. Ou seja, tem hora que você vai precisar orar mais do que fazer ação. Tem hora que você vai precisar ser mais. E a segunda coisa que acontece na vida de Neemias, ele se torna uma pessoa humilde. A humildade de Neemias é tamanha, que agora ele começa a olhar para Deus e começa a dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. No versículo 6 diz assim, estejam pois atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel teu servo, e faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Sabe o que eu entendo nesta noite? Eu entendo que muitas vezes nós fazemos a oração para libertar o povo por causa do pecado deles. Agora Neemias se colocou diante deles, diante de Deus, dizendo, eu pequei também. Eu reconheço os meus erros. Eu reconheço os meus fracassos, as minhas batalhas. Muitas vezes nós queremos só condenar. Muitas vezes nós só queremos olhar o defeito dos outros, mas nós não olhamos para dentro de nós. Agora Neemias estava olhando e fazendo uma confissão dos seus pecados e dos filhos de Israel. Neemias se colocou à porta do tabernáculo, entre ele e Deus, e dizendo, olha, a partir de agora, eu estou falando, não somente por aquele povo, mas eu estou falando por mim.
como tem sido a sua oração? Como tem sido a sua presença diante de Deus? Em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que é ser humilde? Ser humilde não quer dizer que você precisa andar de cabeça baixa, todo mundo pisando, todo mundo te maltratando. Ser humilde é você ter um coração contrito diante de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Era isso que Neemias estava fazendo. Neemias, quando ouve que aquela geração estava passando por um aperto, ele se coloca diante deles. Sabe o que é interessante? Interessante que as pessoas que vieram de lá não estavam fazendo nada por lá. Esses homens que vieram trazer a notícia para Neemias poderiam estar dizendo assim nesse versículo: nós estamos reedificando os muros, nós estamos reconstruindo os muros lá. Mas não, esses homens chegam para poder dar uma notícia a Neemias, dizendo assim: Neemias, o muro está quebrado, está fedido, está tudo aberto lá, entra quem quer, sai quem quer, está horrível lá, a situação é horrível. Talvez você esteja assim nessa noite, talvez nessa noite você esteja pedindo para Deus o socorro, talvez nessa noite você deve estar pedindo uma solução, mas olha só o que Deus faz na vida de Neemias. E nessa noite eu quero que você também diz: olha, Senhor, eu estou aqui. Deus chama os voluntários, coração voluntário. Quem nessa noite está dizendo assim: quero ser um voluntário? Né? Levanta a mão, mais forte. Pastor Wagner, dá uma olhadinha. Rosinildo, dá uma olhada, ó. Esses aí tudo é voluntário. E quando nós somos chamados para ser voluntários, a palavra de Deus em Neemias capítulo 2, versículo 3 ao 5 diz assim: e disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do teu agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que te envie ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu reedifique. Sabe o que agora Neemias, ele passou alguns dias orando. Só que a sua feição, ela começa a mudar. A sua feição agora, ela começa a esplanar o que tinha dentro do seu coração. Vai chegar um tempo da sua vida, da minha vida, que aquilo que nós estamos guardando vai começar a se expor. Aquilo que nós estamos escondendo dentro do nosso coração, porque nós não procuramos ajuda, vai começar a se expor. E agora ele está diante do rei. E naquela época, se você ficasse triste diante do rei, você tinha que chegar feliz, alegre, contente. Você tinha que chegar dizendo: oh, rei amado. Mas agora Neemias estava ali transparecendo aquilo que estava no seu coração. Quando ele começa a transparecer, o rei vai logo perguntando o que estava acontecendo. Muitas vezes nós omitimos aquilo que tem sido as nossas mágoas. Nós escondemos e queremos que aquilo se resolva no natural. Mas nós precisamos fazer igual Neemias, ir para o momento da oração, mas na hora que te pergunta, é o momento de abrir o coração para aquele que merece. Quando nós falamos de rei, nós falamos talvez do seu líder, do seu pastor. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos aqui remetendo a um homem, porque
Neemias já havia orado para o Deus Todo-Poderoso, mas agora havia uma necessidade de um homem colocar a mão. Havia necessidade de um homem liberar Neemias para que ele fosse reconstruir o muro. Sabe o que nós aprendemos? Nós precisamos nos colocar à disposição. Você tem colocado à disposição? Você tem colocado à disposição no seu ministério? Ou você somente está deixando para amanhã, ou chega para uma pessoa e fala assim: olha, é você que vai fazer. Precisa arrumar essas cadeiras. Mas a pessoa que arruma as cadeiras não chegou hoje ainda. Como está a sua vida? Agora Neemias se coloca à disposição. A palavra de Deus diz assim: me envia ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias não apenas lamentou, mas ele se colocou à disposição. Sabe o que Deus está te chamando nessa noite? Se coloque à disposição. Se coloque à disposição sobre os seus filhos. Se coloque à disposição sobre o seu casamento. Se coloque à disposição sobre o seu ministério. Se coloque à disposição sobre a sua igreja. Deus está te chamando a você se levantar e dizer: olha, a partir de agora, eu sou um voluntário da casa de Deus. Eu estou disposto. Não espere o convite chegar com letras douradas, mas somente espere que Deus te chama. Às vezes a gente quer que os convites venham com letras douradas. Esperamos que os convites venham para poder nós estarmos na obra de Deus cheio de flores, num papel dourado, entregue por um mensageiro bem vestido. Mas eu tenho algo para te dizer. Deus, ele não manda convite dourado. Deus, ele gosta de falar no íntimo, no coração, através da sua oração que você faz. É assim que Deus te chama. É assim que Deus te capacita para que você possa fazer algo de sobrenatural. Eu fico muito contente quando eu sei que uma igreja ora de madrugada, e mais contente ainda quando a igreja ora à noite. Porque o ciclo dela quer dizer o seguinte: nós estamos orando agora não saiu. Nós estamos orando e orando. Nós estamos preparados para a batalha. Nós estamos treinando para poder crescer, para poder dizer que venha o reino de Deus aqui na terra, para que nós possamos ser um. É isso que Neemias estava fazendo, se colocando à disposição para lutar a batalha daqueles que agora estavam sem poder guerrear. Não era apenas uma construção física, mas Neemias estava indo para uma construção espiritual. Sabe o que Deus está te chamando nessa noite? Para que você aprenda a reconstruir a casa daqueles que estão precisando. Deus está te chamando nessa noite para que você possa ser uma diferença no seu trabalho, para que você seja uma diferença na sua escola, para que você seja uma diferença por onde você passar. É isso que Deus tem te chamado. Mas algo interessante acontece na vida de Neemias. Neemias agora está orando, e o rei pergunta o que quer que faça. E aí Neemias olha para o rei e diz assim: disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que permita passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre
Quarto passo, pessoas de visão. Muitas vezes nós queremos que Deus resolva as coisas de imediato na nossa vida. Mas Neemias, ele foi um homem que pediu visão e pediu sabedoria ao Senhor. No momento da sua oração, da sua intimidade, Deus vai colocando para Neemias o que ele precisava fazer. Eu creio que Neemias estava passando por aquele processo, chorando, se lamentando, mas Deus no seu ouvido falava: olha, você vai pedir isso, você vai falar isso para o rei. No momento oportuno, ele abre o seu coração ao rei. No momento oportuno, ele olha para o rei e diz assim: eu preciso disso, eu preciso disso. Quando nós nos expomos para o Senhor nos dá a solução. O Senhor nos coloca a pessoa na nossa frente, ao nosso lado, para andar e lutar as batalhas que nós precisamos. Talvez a gente comece a olhar para o lado errado. Imagine se Neemias começasse a buscar ajuda dentro da cozinha. Imagine se Neemias começasse a buscar ajuda dos soldados. Mas Neemias foi para o Senhor e orou. Na primeira oportunidade que ele tem diante do rei, ele sabe se posicionar e pedir aquilo que era de direito para a sua vida e para aquela geração. Talvez nós precisamos nos posicionar, ver o que precisa ser feito, da maneira que deve ser feito, para poder se levantar e lutar. Neemias diz assim: dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permita passar até que chegue a Judá. Talvez você esteja não pedindo permissão para Deus. Talvez você hoje não esteja pedindo mais a permissão para entrar e passar por essa prova. Uma coisa eu te digo: deserto não é lugar para morar. No deserto é lugar somente para você passar. Somente. Mas Neemias começou a planejar cuidadosamente o que seria necessário para a sua reconstrução. Ou seja, às vezes a gente tem que fazer os planejamentos. Nós precisamos parar e falar: o meu problema é esse. A minha dificuldade está sendo essa. O que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer? E agora Neemias começa a planejar o que ele precisava. A ponto que quando ele chega ao rei, ele diz: olha, eu preciso carta para isso, eu preciso madeira para isso, eu preciso disso, disso e disso. E agora ele se levanta, o rei dá a carta e Neemias parte. Ou seja, ele tinha uma visão clara dos objetivos definidos, que era crucial para poder sair daquilo que ele estava passando. Como está a sua visão? Como estão as suas amizades? Como está o seu momento de leitura? Como que está o seu momento de busca interior com Deus? Quanto tempo você tem gastado nas suas orações? Quanto tempo você tem ministrado para o Senhor, agradecendo as suas provas que você está passando? Porque todos nós temos prova. Dá para nascer um homem ou a mulher que não teve prova, que não teve uma dificuldade. Mas a palavra do Senhor diz que por mais que o homem se corrompa exteriormente, o interior ele se renova cada manhã pelo Senhor. O Senhor ele renova o nosso coração, ele renova a nossa vontade, ele renova aquilo que nós queremos diante dele. Ele nos dá a força necessária. E o nosso último passo é estar na direção de Deus. Não adianta a gente lutar as batalhas sozinho. Não adianta eu querer fazer algo para poder manifestar a glória de Deus na minha vida, sem eu estar na sua direção. Tem muita gente que procura Deus somente para poder satisfazer aquele momento. E quando Deus coloca a mão que age,
a pessoa resolve tomar outra posição, tomar outra direção. Ou seja, saiba a hora de falar. Pare de contar para as pessoas as coisas que estão acontecendo na sua vida. Pare de se lamentar para as pessoas aquilo que está no seu coração. Se lamente para o Senhor. Se é para se lamentar, se lamente para o seu pastor, para a sua liderança. Mas não deixe as pessoas de fora olhar aquilo que tem dentro do seu coração. Muitas vezes nós vemos casamentos arruinados por falta de direção. Muitas vezes nós vemos famílias destruídas por falta de direção. Porque não souberam aproveitar o momento, não buscaram aquele que é direito, aquele que é correto, aquele que busca e mostra o caminho. Mas começa sempre a buscar fora. A palavra de Deus diz assim: não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Às vezes a gente chega com um sonho, um projeto, e conta para uma pessoa, e aí a pessoa, a primeira coisa que ela faz, é olhar para o seu rosto, pegar a espada e cortar sua cabeça. Desista disso. Esse projeto seu não vai dar certo. O pior é quando nós pegamos e colocamos pessoas que não estão no nosso projeto para poder sonhar junto conosco. Isso nos traz uma verdadeira separação da direção de Deus. Porque o que Deus colocou no seu coração, Deus colocou somente para você. Aquilo que Deus te chamou para fazer, Deus chamou você. Pessoas poderão caminhar ao seu lado da mesma forma que caminharam na vida de Neemias, mas a direção da reconstrução foi dada ao coração de Neemias. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Que o seu projeto é seu, o projeto que Ele colocou sobre a sua casa, a sua família, é dele para você. Não adianta trazer outras pessoas para esse projeto. Deus não quer isso para você. Deus, Ele quer que você reconstrua, para que as pessoas conheçam o que Ele fez na sua vida, e não na vida das outras. Cada um tem um projeto. Só que muitas vezes nós trazemos pessoas para sonhar os nossos sonhos. Trazemos pessoas para poder fazer aquilo que nós queremos fazer. E sabe o que eu vou te dizer nessa noite? Quando a gente escolhe mal a pessoa para andar do nosso lado, nós só conseguimos andar para trás. A gente só empaca. Tudo que a gente faz não dá certo. Mas quando a gente resolve andar na direção de Deus, falar o que Deus colocou no nosso coração no momento certo, as coisas começam a se abrir, as coisas começam a fazer. Neemias abre a sua boca para o rei, e o rei olha para ele e diz assim: o que tu queres que eu faça? Agora imagine se Deus nessa noite chegasse para você aqui e perguntasse: o que tu queres que eu te faça? O que eu preciso fazer para você? Se você tiver tudo na ponta da língua, você vai aproveitar o momento. Mas se você não tiver, provavelmente poderá pedir algo que você não precisa. Algo que não estava na direção de Deus. Mas Neemias soube falar. Neemias soube abrir a boca no momento certo e dizer o que precisava. Mas o que é interessante é que Neemias, após falar com o rei, ele não saiu falando para as pessoas o que ia fazer. Neemias pegou somente o seu cavalo, as suas cartas e alguém ali e foi para a reconstrução. Neemias foi para a sua batalha.
foi para poder fazer algo para aquele povo. Quantas vezes nós, quando Deus nos dá a direção, nós resolvemos espalhar a direção para todo mundo, sem fazer o que Deus quer. Quantas vezes nós pegamos e falamos, e aí no momento da execução, as pessoas já acabaram com os nossos sonhos, acabaram com os nossos projetos, colocaram dificuldades aonde não tinha. Um dia, eu comprei uma moto e troquei a minha moto por uma mais potente. Cheguei contente na porta da igreja, mostrando para os meus amigos. Falei, agora dá para nós andarmos um pouco mais veloz, né? Menino, garoto. E aí um senhor da igreja olhou para mim e disse assim, olha, essa moto, eu fiz isso esses dias na vida de um amigo meu, essa moto bebe demais, essa moto tem um imposto caro, essa moto a relação dela é cara, essa moto aí é perigosa e só coisa ruim. E eu fui desanimando com aquilo. Já queria ligar para o rapaz que eu tinha comprado e falar assim, vou devolver. Mas Deus me deu uma palavra naquele momento. Porque o Deus que dá é o Deus que também sustenta. O Deus que dá é o Deus que sustenta. O Deus que dá a visão é o Deus que sustenta. O Deus que deu a visão a Neemias é o Deus que te deu essa visão. E você pode colocar em prática, porque o Senhor vai abrir as portas, vai colocar pessoas na hora que deve colocar, colocarão pessoas na sua vida que vão vir para somar. Mas aprenda uma coisa, essa eu não vou entrar, mas eu vou te dizer agora. Tome muito cuidado, porque no meio da sua batalha, no meio da sua reconstrução, vai levantar pessoas para destruir os seus sonhos, através da boca, e talvez com atividades que vão te tirar do propósito de Deus. Mas Neemias era um homem que tinha uma visão. Neemias era um homem que sabia fazer o que Deus queria. Sabe o que Neemias fez? Deus me pôs no coração para fazer. Guarda o seu coração. Guarde os seus sentimentos. Guarde os seus projetos. Deixe falar desses projetos na hora que eles estiverem realizados. Mas enquanto você não fala, pessoas vão te observar. Pessoas vão tentar tirar você da direção. E aprenda uma coisa, a direção divina garante o sucesso e a proteção contra a oposição. A direção divina, ela te orienta por onde você deve caminhar. Por isso que nós precisamos todos os dias pedir para que o Senhor seja o nosso diretor, seja o nosso administrador, seja aquele que venha nos dar a visão, mas também que possa nos direcionar a concluir essa visão. Era isso que Neemias fazia, era isso que Neemias começava a colocar diante do homem agora, colocar em prática aquilo que Deus colocou no seu coração. E a palavra de Deus, ela diz um pouco mais à frente, que homens sempre tentavam destruir, tentavam parar. Mas Neemias, ele era um homem que estava com a visão de Deus. A ponto de, enquanto eles rebocavam a parede, a espada estava na outra mão. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Que essa espada não pode apartar da sua mão. Que essa espada, ela tem que ser a sua direção. Enquanto você trabalha, você também precisa da oração. Orar e ação. Só que muitas vezes, a gente não confia
em Deus. Muitas vezes nós não fazemos igual Neemias. Nós oramos, não vemos o resultado, e aí resolvemos tomar posição. Resolvemos pedir para Deus a direção da nossa vida e começamos a entrar naquilo que achamos que é correto. Mas Neemias fez algo diferente. Neemias colocou no seu coração e resolveu fazer aquilo que Deus havia colocado. Como está seu coração nessa noite? Como está a sua direção? Quem tem sido o foco da sua vitória? Aonde você tem encontrado o alicerce necessário para concluir aquilo que Deus tem colocado diante da tua casa? Qual tem sido os projetos que Deus colocou um dia na sua vida e você empurrou talvez para debaixo do tapete, ou falou que não era o momento ou a hora certa? Talvez nessa noite você viu muitas dificuldades, talvez nessa noite você viu que várias direções, mas não conseguiu concluir aquilo que Deus colocou e planejou para a sua casa. Só que Deus nessa noite está te chamando para reconstruir. Nessa noite Deus está te chamando para poder se levantar e mostrar de novo aquilo que Deus sonhou para você. Porque os planos de Deus são muito maiores do que os seus planos. Os planos de Deus têm muito mais a ver com o céu do que com a terra. Só que a gente faz ao contrário. A gente quer ganhar aqui e esquece de ganhar lá. Mas é isso que Deus tem te chamado, a ser como Neemias, que está na direção de Deus e jamais caminha sozinho. Sabe o que Neemias fez? Ele reconstruiu o muro. Mas o que nós podemos considerar mais importante nessa reconstrução não foi a parte física, mas foi a parte espiritual que Neemias fez. Neemias trouxe o sonho aos corações que estavam despedaçados. Neemias resolveu trazer o projeto de Deus na vida daqueles homens, e aqueles homens começaram a sonhar com Neemias, começaram a ver que Deus não havia abandonado eles, simplesmente que Deus havia levantado um copeiro para poder reconstruir o muro. Ou seja, Deus estava naquilo. Sabe o que é interessante? Neemias não era pedreiro. Neemias não era arquiteto. Neemias não era mestre de obra. Neemias, ele era um copeiro. Era alguém que mexia com comida. Era alguém que servia um rei. Sabe o que Deus fala para você? Não importa o que você é, mas importa o que eu sou na sua vida. Não importa a sua condição, importa quem eu sou na sua vida. A gente precisa olhar para Deus de uma forma e saber, compreender o que Ele tem sonhado para nós. O que Ele tem para nós. Passei muito tempo me escondendo. Passei muito tempo me omitindo diante da palavra do Senhor que tinha para a minha vida. Passei muito tempo, às vezes, colocando para depois, mas sempre fazendo de uma forma que eu estava fazendo. Mas chega um certo tempo que Deus separa e diz: agora você vai se levantar como Neemias se levantou. Agora você vai reconstruir aquilo que foi quebrado. A partir de hoje você vai fazer algo que muitos deixaram para trás, porque eu estou te levantando nesta noite. Deus tem te chamado, Deus tem te convocado e tem te mostrado que você está preparado para reconstruir algo que existe num coração quebrantado. Coração humilde, disposto à visão de Deus e principalmente à direção do nosso Senhor.
com esses pilares, nós podemos cada dia mais colocar diante de Deus aquilo que está quebrado, para que possa ser reconstruído. Com esses pilares nós podemos olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, faça aquilo que o Senhor tem de fazer na minha vida. Como está a sua vida? Eu te convido a ficar de pé.